Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Como vimos no vídeo anterior, como disse o Senhor Jesus, é importante que o ser humano nasça de novo para poder ser justificado por Deus de seus pecados naturais. Naturais porque, depois do pecado do primeiro homem, todos nós nascemos pecadores. Portanto, pecado natural não depende de consciência para existir, como muitos pensam quando dizem que uma criança recém-nascida não tem pecado. Desculpe a franqueza, mas isso que dizem é mentira. Por isso foi que Deus enviou o próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, que é semelhança de homens. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Só neste trecho fica muito claro que ele veio como homem manifestado na carne. Porém, a pergunta final do último vídeo foi: como é que se nasce de novo? Vamos analisar duas vertentes deste assunto. Primeiro, como é o novo nascimento segundo a sabedoria terrena. Observação: serão vistos aqui alguns pontos que foram e são aprendidos e ensinados nas denominações, porém, não daremos placa de nenhuma delas. Primeiro, testemunho de homens. Veja o que Deus fez na minha vida. Eu era pobre e Deus me fez rico. Eu era viciado e Deus me tirou do vício. Eu era endividado e Deus pagou minhas dívidas. Eu tinha tudo, mas perdi, mas Deus me devolveu em dobro. Eu era doente e Deus me curou. Eu era deficiente físico, mas Deus me restaurou. Eu fui envergonhado, mas Deus me honrou. Segundo, aceita que dói menos. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, senão você vai para o inferno. Sua vida é uma miséria porque você não aceita Jesus. Seu casamento só será restaurado quando você aceitar Jesus. Aceita Jesus e seus filhos sairão das drogas. Terceiro,
Buscar bênçãos. Vou para a igreja buscar a minha bênção. Vou para lá porque quem é de lá é abençoado. Na igreja X, todos são ricos. Deus é o dono da prata e do ouro. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Deus quer que eu coma o melhor desta terra. Você tem que conquistar, porque se você não tiver nada, era melhor você ter nascido morto. Se você não tem dinheiro, você está amaldiçoado. Está achando absurdo? Pois é, realmente isso tem sido ensinado. Porém, vejamos um novo nascimento segundo a sabedoria celestial. Primeiro ponto, o testemunho de Cristo. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois: por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse:
Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas, lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Tanto Cristo quanto a Igreja pregou e prega a respeito da salvação pelo nome do enviado de Deus, anunciando sua morte e ressurreição através das Escrituras. Segundo ponto, crer em o nome de Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Para que alguém possa crer ou não crer em o nome do Senhor Jesus Cristo,
essa pessoa precisa ouvir o testemunho dele através das Escrituras que testificam a respeito dele, isto é, a pregação do Evangelho do Reino de Deus, na qual constitui o testemunho do enviado de Deus. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Terceiro ponto, o receber crendo em seu nome. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Através do anunciar o Evangelho ou pregar o Evangelho, quem ouve e crê, recebe ao Senhor Jesus Cristo, o Salvador, crendo em seu nome. Isso faz com que quem creu seja gerado por Deus pela palavra da verdade, nascendo de Deus, recebendo poder de ser feito filho de Deus e poder ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para obedecer a Deus. Isso é nascer de novo. Assim, recebe-se todas as condições necessárias para poder buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e receber a provisão de Deus das demais coisas, sem se ensoberbecer, sem se tornar avarento e sem sabedoria terrena, uma vez que se recebe a transformação que Deus faz em cada um que nasce de novo, que é totalmente diferente do que ensinam nas denominações. Tudo é concedido pelo Pai a quem o obedece e o adora em espírito e em verdade. E não há nada e nem ninguém que possa mudar isso. Bom, ficaremos por aqui. No próximo vídeo, provavelmente a última parte, falaremos sobre como vivem as novas criaturas neste mundo. Compartilhe, comente e curta se gostou. A palavra de Deus deve ser aprendida com ele, vivida na prática e ensinada em sinceridade ao Pai. A paz do Senhor.